Fala aí, galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Galera, olha só, hoje eu vim aqui contar uma história aí pra vocês que muita gente me pergunta: pô, Josmar, como é que tu definiu teu operacional? Como é que tu virou a chave no mercado financeiro? Como é que tu fez? O que que tu fez, cara? Qual é que é o segredo aí dessa virada de chave? Vou explicar um pouquinho pra vocês como é que foi a mudança aí desse meu operacional, como é que foi a mudança desse meu financeiro, dessa minha confiança. O que aconteceu para mim ter adquirido essa função hoje, esse nível de operações hoje? O que acontece? Eu perdia muito dinheiro no mercado financeiro, perdia muito dinheiro mesmo. Eu cometi alguns erros que coisa assim muito infantil, coisa que eu olho para trás hoje e sinto muita vergonha de mim mesmo, porque eram erros que não tem nexo de acontecer, mas aconteceram. E talvez isso me ensinou muito a mudar dali para frente por causa dessas situações. O que acontece? Chegou a um determinado ponto que eu botei um ponto final, né? Depois do momento que eu entendi o valor de estudar, o valor de entender o mercado, o contexto dele e o valor de botar isso em prática, que eu consegui definir aí meu operacional, entender como é que eu iria, né, operar dentro do mercado financeiro, teve algo que me fez virar a chave, que foi a humildade. Ser humilde de entender que eu que estava errando e não o mercado financeiro. Parar de botar desculpa no mercado financeiro. Entender que eu estava fugindo do meu operacional, perdendo o controle total daquilo que eu fazia ou deixava de fazer. Então o erro era total meu. Então eu fui humilde de entender que eu estava errando a esse ponto. E a partir desse entendimento eu comecei a buscar soluções. Busquei definir meu operacional, e a partir de definir meu operacional, eu não entrei no mercado financeiro metendo contrato ou ganhando horrores de dinheiro, não. Eu entrei humilde de novo, mão pequena, fazendo funcionar o operacional. Por quê? Porque eu não parei de olhar para o dinheiro. Parei de olhar para tudo que eu tinha perdido, parei de olhar para tudo que tinha acontecido de errado lá atrás e comecei a ser humilde o suficiente de entender que se eu acertasse a operação, eu ganhava dinheiro. Se eu errasse a operação, eu perdia dinheiro. Então não importava o número de contratos que eu clicava ali. O que mais importava era que eu acertasse essa operação. Então voltei para o mercado financeiro humilde o suficiente para entender que eu precisava acertar a operação. Como que eu ia acertar a operação? Bom, aí eu treinava, fazia testes, fazia estudos, revisões, replays. E nesses momentos aí eu treinava, poxa, eu dizia, esse movimento aqui dá para operar. E aí comecei a definir meu operacional, fui para o mercado financeiro humilde o suficiente, com poucos contratos. Meu primeiro mês, não sei se a galera vai lembrar, fiz uma live com o Lucas lá. Meu primeiro mês ganhei, deu R$ 6.000 limpo na época, operando pequeno, humilde o suficiente para entender que esse valor era ótimo. E por que esse valor era ótimo? Não é porque era um valor exorbitante, algo, mas é que era o meu primeiro mês que eu vinha fechando positivo. De 22 dias que eu tinha operado, eu tinha levado 2 dias de loss apenas e 20 dias de gain. Olha a consistência que isso traz. O que aconteceu a partir daí? A partir dessa consistência, dessa humildade, dessa consistência humilde, na verdade, eu comecei a aumentar o número de contratos. Foi simples assim. Por quê? Porque as operações que eu aprendi lá atrás, elas são as mesmas que eu faço hoje. Então, a partir desse momento, eu comecei a colher um pouquinho mais os frutos desse mercado financeiro. Hoje não é fácil, todo dia é a mesma história. Tem que ir lá, primeiramente ser humilde o suficiente de entender que o mercado ele é soberano. Então, ter aquela paciência, aquela calma de que se o mercado te der a operação, você opera. Se o mercado não te der a operação, você não opera. Porque, em primeiro lugar, você protege seu capital. Você tem que ser humilde o suficiente para entender que aquele teu dinheirinho ele é valioso. Então você não deve ficar clicando toda hora.
Você não tem que ficar tomando stop toda hora. E se acontecer tomar stop, você analisa o porquê aconteceu. Se foi por ansiedade ou foi simplesmente por um desrespeito do mercado, alguma região, alguma situação. Mas ser humilde o suficiente de entender que o mercado ele é soberano e de que você não pode arriscar tudo que você tem simplesmente por perder o controle, isso é muito importante, isso é uma virada de chave no mercado financeiro. Então, galera, muito mais importante que o operacional, né, que é algo que vocês têm que realmente definir, saber o que vocês estão fazendo dentro do mercado financeiro, é o psicológico. E se vocês querem realmente virar a chave no mercado financeiro, vocês precisam, em primeiro lugar, serem humildes. Humildes a ponto de entender que o mercado ele é soberano. Entender que os erros que são cometidos dentro do mercado, muitas vezes, ou na maioria delas, são erros nossos, do nosso psicológico, da nossa cabeça, por ansiedade, por impulso, enfim, por N situações. A partir do momento que vocês entenderem isso e juntando as peças de uma definição de um operacional que funcione, não tem o porquê não dar certo. Mas a virada de chave é essa situação psicológica. Vocês precisam focar muito nisso também. Foque no operacional, que é importante. Eu posso e vou passar vários vídeos aqui de operacional para vocês. Só que o operacional não vai funcionar se vocês não tiverem com a cabeça boa. Eu posso mostrar para vocês gatilhos, como eles desenham, como eles fazem. Só que se vocês não adquirirem confiança dentro do operacional de vocês, quando aparecer o gatilho, vocês não vão clicar, porque vocês vão estar com medo. Ou vocês vão clicar antecipado. Então prestem muita atenção nessa parte psicológica. Sejam humildes para entender o contexto geral daquilo que vem acontecendo de errado e a partir daí coloquem em prática. Gravem essa dica. Humildade, galera. Vale muito a pena, pode ser uma boa virada de chave aí para vocês dentro do mercado financeiro. Obrigado aí e até o próximo vídeo. Valeu!